Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, desde já eu quero te pedir que você se inscreva aí no nosso canal, nos dê esse apoio aí, conseguir chegar aí aos 100 inscritos, ok? Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o caso dos Yanomamis, né? Que o Lula foi lá e foi lá em Roraima nesse final de semana e identificou lá, falou sobre o que está acontecendo lá, né? Muitos indígenas ali desnutridos, morreram também algumas crianças indígenas ali, e o Lula veio e denunciou isso aí, e agora estão querendo aí colocar, né, nas costas aí do Bolsonaro uma responsabilidade que na verdade já vem de outros governos, isso, né? Isso não isenta, tá? Não isenta nenhum dos governos que passaram nesses anos todos e não fizeram uns não fizeram nada, e os que fizeram pouco, né? Contribuíram pouco para evitar essa desgraça, né? Na verdade, trazer esse assunto, o que está acontecendo ali, para a área política, eu acho isso se aproveitar dessa situação, né? E tá falando aqui na matéria que eu tava vendo aqui da Gazeta do Povo, que o Flávio Dino, né, ele tá aí, ele tá abrindo um inquérito para tá investigando, né, o que aconteceu ali, de fato. Com certeza como o Lula ele tá acusando o Bolsonaro por genocídio, né? Sobre esse caso ali, com certeza é para isso aí, né? Para pôr culpa no Bolsonaro sobre o que está acontecendo ali. Mas eu trouxe uns relatos ali aqui para vocês darem uma olhadinha de que como isso já vem acontecendo com esse povo, com os Yanomamis, já desde de bastante tempo já. Não é de agora, não é só no governo Bolsonaro, certo? Eu não estou aqui defendendo nenhum governo, porque eu acho que quando se trata de descaso, isso para mim não interessa se é o governo de direita ou de esquerda, né? Apesar de que o Bolsonaro ele rebateu e mostrou, o Bolsonaro, a Damares, eles vêm mostrando aí várias postagens aí provando que eles agiram sim, que fizeram bastante progresso nisso, mas que isso já vem de outros governos também, né? Então, vão investigar? Ok, mas que façam aí uma investigação e que pegue aí o governo Temer, Dilma, Lula, né? Tudo junto, porque isso aí não é uma coisa que vem de 4 anos pra cá, não, vem pelas matérias que eu tava vendo ali desde 2008, né? Então já vem aí são décadas, né, que vem ocorrendo aí esse problema aí nessa tribo aí. Deixa eu pegar aqui a matéria para você ver, para ler para vocês aqui. A gente só não pode permitir que os políticos, né, usem essa desgraça humanitária para politicar, né, para politizar, porque isso é desumano, né? E o PT é perito nisso, né? Em usar a desgraça para se sobressair,
né? Olha, tá aqui, ó, no Poder 360. Tem essa matéria aqui que tá falando aqui, ó. Dino disse que abrirá inquérito para apurar situação dos Yanomami. Ministro da Justiça afirmou que há fortes indícios de crime de genocídio contra indígenas da etnia. Olha, pessoal, ele tem que abrir esse inquérito e ele tem que investigar todos os governos, né? Dilma, Temer, Lula, né? E Bolsonaro. Porque isso aí não é um caso que vem de agora, né? Mas, vamos jogar aqui bem aberto, né? E vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. O governo do PT, eu acredito que o governo do PT não se elegeu ali, não entrou para ganhar esse pleito eleitoral para governar o país. Eu acho que eles entraram para destruir, para arrancar tudo o que o Bolsonaro construiu. Porque desde o dia 1º de janeiro, o que eles vêm fazendo é isso. Só. Eu não vi nada de bom que o PT, nesses 21 dias, fez pelo país. Não consegui ver nada. Só vi ali a Marina Silva, né? Que foi lá para a Europa falar aí que o Brasil tem 120 milhões de brasileiros passando fome. O Haddad também foi para lá e fez uma vergonha, né? A gente só vê esse tipo de coisa. O Lula querendo aí fazer uma guarda nacional, o Lula viajando para a Argentina para fazer aliança, né? Também vai se encontrar com o Maduro. Isso que eu tô vendo, não tô vendo nada de bom que ele fizeram pelo país. Mas é uma perseguição política tão assim, ó, escrachada, que tá muito visível isso, muito, que tá tentando assim, ó, pegar o Bolsonaro e qualquer outro que fez parte do governo e prender, e no caso do Bolsonaro deixar inelegível, né? E prender também, porque é isso que o Lula quer, né? Eu acho que ele tem aí uma tara nisso, né? Acho que como ele foi preso ali e pegaram várias coisas ali que até hoje ninguém esquece, acho que ele quer fazer igual, deixar pelo Bolsonaro igual, mas como ele não consegue provar que o Bolsonaro roubou, porque o Bolsonaro não roubou, né, e o dele foi provado, então aí ele vai tentar de todos os jeitos e não interessa. Eu só não entendo porque o Lula, ele não fez isso antes. Ele não denunciou sobre os Yanomami antes, né? Por que só agora? Se isso já vem ocorrendo há anos e anos e anos. E ele também nunca fez nada para melhorar a situação ali do povo. É complicado, né? Olha, tá aqui, ó. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou neste sábado, no dia 21, que vai determinar a abertura de um inquérito na Polícia Federal para apurar a questão dos indígenas da etnia Yanomami, em Roraima. Ele integrou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou a região para acompanhar a situação. O presidente Lula determinou que as leis sejam cumpridas em todo o país e vamos fazer isso em relação ao sofrimento criminosos impostos aos Yanomami. Há fortes indícios de crime de genocídio que será apurado pela PF, disse Dino. Em comunicado, o Ministério da Justiça informou que a partir da segunda-feira, no dia 23, a PF deve iniciar a investigação para apurar a responsabilidade e punir os culpados. O culpado a gente bem sabe quem são, né? Que eles querem que sejam, né? Na sexta-feira, dia 20, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública no território Yanomami. A área sofre com desassistência sanitária e enfrenta casos de desnutrição severa e malária. Lula esteve em Roraima neste sábado e anunciou medidas emergenciais para enfrentar a crise sanitária. Médicos e enfermeiros das Forças Nacional do SUS, Sistema Único de Saúde, começarão a reforçar o atendimento aos indígenas a partir de segunda-feira, dia 23.
Depois da visita, o presidente disse que não sabia como estava a situação dos Yanomamis na região. Segundo o chefe do executivo, o grupo é tratado de forma desumana em Roraima. Abre aspas, tive acesso a umas fotos nessa semana. Efetivamente, me abalaram porque a gente não pode entender como o país que tem as condições do Brasil deixar indígenas abandonados como estão aqui, declarou Lula. O presidente afirmou que deve voltar a Roraima em março para uma reunião na terra indígena Raposa Serra do Sol. Ele também disse que pretende levar transporte e atendimento médico à aldeia. Pessoal, então, o Lula parece aí estar bem preocupado, né? Agora, né? E aí, agora aparece todo mundo, né? Antes disso, ninguém aparece, né? E aí, de repente, resolve aí aparecer quem? Nada mais e nada menos que a nossa ministra. A nossa ministra lá dos 120 milhões de habitantes de brasileiros que estão aí passando fome, né? A ministra Marina Silva, aquela que só aparece de 4 em 4 anos, né? Ela falou o seguinte, essa reportagem aqui é notícia da revista Veja, tá? Governo Bolsonaro promoveu o genocídio do povo indígena. Tá? Ministra do Meio Ambiente diz que ex-presidente cometeu crime de lesa pátria e afirma que reservas indígenas agora terão presença perene do Estado. Quer dizer, aonde que estava a dona Marina Silva nesse tempo todo, né? Que nunca apareceu para resolver, para ver como é que estava aí a situação, porque eu não entendo, né? A dona Marina Silva que só aparece de 4 em 4 anos e agora de repente você apareceu aí como se fosse uma salvadora da pátria, né? Agora vão vir aí os que são aí os que vão salvar, né? Os que vão colocar as coisas no lugar, né? E só que eles acham que a gente esquece, né? De que onde que estava esse povo todo, né? Que não viu isso antes, né? Onde estava? Bom, pessoal, tá falando aqui, ó, na matéria da Veja, a Marina Silva tá falando o seguinte, tá? Olha, reconhecida como uma das principais lideranças mundiais da defesa do meio ambiente, Marina Silva voltou do Fórum de Davos, na Suíça, né? Depois de fazer aquela vergonha lá e ser meme, né? Com o desafio de reestruturar os órgãos de controles ambientais, como IBAMA e o ICMBio, para reprimir as incursões de grileiros nas terras indígenas. Nesse sábado, dia 21, uma comitiva interministerial, reforçada com a presença do presidente Lula, deparou-se com uma situação de descaso e negligência do poder público nos últimos anos em relação ao povo Yanomami, em Roraima. Os indígenas foram encontrados com sinais de desnutrição, especialmente as crianças, e diversas doenças. A ministra do Meio Ambiente aponta em entrevista à Veja que o ex-presidente Jair Bolsonaro era conivente com a situação, que deve responder por crimes de lesa pátria contra os direitos humanos. Bom, então, pessoal, uma pena que a Marina Silva ela esteve presente, né, em vários dessas situações aí, nesse decorrer todo, né, desses anos todo, e só agora que ela resolveu aí culpar alguém, né, porque no governo Temer, no governo Lula, no governo Dilma, esse povo também passava por isso, porque isso não é de agora. Tem várias notícias em vários canais diferentes que mostra que não é de agora essa situação. Não que essa situação agora não deveria ter sido contornada, sim, com certeza. Não estou defendendo nada de errado aqui não, viu, pessoal? Mas, se for para investigar e for para punir, tem que punir todos os que vêm de anos, né, no governo e não faz nada aí para estar solucionando isso, né? Assim eu entendo, tá?
Sobre isso, no final de semana, o próprio Bolsonaro, ele já tinha aí, né, rebatido aí, falado que mostrou aí várias soluções aí que o governo dele promoveu, né? E a Damares Alves, ela também veio aí e nas suas redes sociais, né, e falou sobre isso, né? Ela falou o seguinte, olha, aqui, ó, a Damares falou o seguinte sobre isso, ó. Sempre questionei, tá? Aqui no tweet, tá? Da Damares, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, entra no tweet da Damares e pode confirmar o que eu tô lendo aqui pra vocês, tá? Sempre questionei a política do isolamento imposta a algumas comunidades. Está na hora de uma discussão séria sobre isso. Ao invés de perdermos tempo nessa guerra de narrativas e revanchismo, proponho um pacto por todas as crianças do Brasil e de todas as etnias, tá? Ela falou aqui ainda, ó, da mesma imprensa que hoje faz coberturas positivas da agenda presidencial, faz críticas à época. Tenho a convicção de que mais do que posar para fotos e realizar belo discurso, feitos a quilômetros das aldeias, devemos enfrentar a raiz do problema, tá? Ela mostrou aqui, pessoal, ó, ela mostrou aqui, olha aqui, ó, tá? Várias reportagens aqui, ó. O Globo, por exemplo, o Globo tá falando aqui, ó, uma reportagem do Globo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que ela postou aqui nas redes sociais dela, ó, a reportagem do Globo de 7/6/2013, tá? Assassinatos de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma, tá? Ó, no UOL, na Notícias UOL, tá falando aqui, ó, notícia do 8/6/2013, tá? Números de índios assassinados aumenta 168% nos governos Lula e Dilma, aponta jornal. A Damares, ela colocou aqui várias notícias de outros jornais aqui, ó. Ela continua falando, a desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravada pelo isolamento imposto pela pandemia. Entre os anos 2007 e 2011, o Vale do Javari já tinha índices alarmantes, tá? Aí ela colocou aqui, ó, uma outra entrevista aqui, ó, notícia, que tá aqui, ó, a notícia do dia 17/5/2015. Crianças indígenas morrem mais de gripe e desnutrição, tá? Tá aqui, ó, pessoal. Aqui tem uma foto aqui que ela mostrou. E tá aqui, ó, Rubens Valente, em Atalaia do Norte, tá? Ela continuou aqui falando que... Aqui, ó, o plano passou a ser executado priorizando 3 áreas indígenas, e uma delas é a área Yanomami. CESAI e a FUNAI trabalharam muito no governo Bolsonaro. Não houve omissão. Ela tá falando aqui, ó, dados de pessoal e orçamento da FUNAI de 2021 e 2022. Terra indígena e Yanomami. Ela mostra aqui, pessoal, ó, um gráfico, parece um gráfico aqui, ó, do trabalho que eles fizeram aí, né, a favor dos indígenas aí. Então, a Damares está aqui, né, falando sobre isso, falando aqui, ó, o MMFDH, num grande esforço e com o apoio de outros órgãos, entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas, propondo ações, tá? O MMFDH esteve em louco inúmeras vezes
para levantar informações. No auge da pandemia, distribuímos cesta básica, enviamos ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar a atuação e recebemos relatório das equipes técnicas, as quais informaram as providências tomadas. Tá? No governo Bolsonaro, a política indigenista era executada em 3 ministérios: Educação, Saúde e Justiça. Aos Ministérios da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, cabia rever denúncias de violações de direitos dos indígenas e encaminhá-las às autoridades responsáveis. Tá? Isso aí que ela está falando. Ou seja, o que ela está falando? Ela está falando que não é só a culpa dela ali, que tem mais órgãos aí que estavam envolvidos e poderiam ter solucionado também. Foi repassada, porque ela está dizendo ali que a parte dela ela fez, né? Ó, acompanhei com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas, tá? O Brasil, pessoal, ele vem aí enfrentando uma guerra, né? Uma guerra, assim, política. Ao invés de quererem resolver isso, estão usando, na verdade, como essas narrativas políticas, né? Esse momento crítico aí dos Yanomamis está sendo usado como narrativa política. O Lula, ele não tem apoio, ele não tem todo o apoio que ele precisa, ele não tem o apoio do povo total, não tem o apoio do parlamento. Então o Lula, ele precisa acabar com toda a popularidade do Bolsonaro. Ele precisa acabar com o prestígio e com a confiança que o Bolsonaro conquistou, né? E ele vai usar o que ele precisar usar. Ele vai usar o que ele puder para conseguir isso, tá? Não vai ser pouco pro Lula deixar o Bolsonaro inelegível e nem colocar o Bolsonaro na cadeia. Isso não vai ser pouco pro Lula, porque ele precisa ter o apoio popular que o Bolsonaro tem. E o Lula hoje não tem esse apoio. Então, não fiquem surpresos aqui o que eu tô falando, porque é com tristeza que eu falo isso, porque o povo indígena ali, os Yanomami, eles estão sofrendo sim uma crise humanitária ali. Mas isso não vem de agora. E o Lula não está fazendo isso para ajudar eles. Ele está se beneficiando disso. Ele está querendo dizer que o Bolsonaro que foi um descaso ali e tal, mas esse descaso não começou agora. Não foi de 4 anos para cá. É de muitos anos atrás. Já passou pelo governo Dilma, pelo governo Temer, pelo próprio governo Lula, agora pelo Bolsonaro, certo? Então, eu não vou aqui passar pano para ninguém. Se o Bolsonaro cometeu algum tipo de crime ali com esse povo, né, que seja investigado. Mas também tem que ver aí os outros governos que passaram e pouco fizeram, não fizeram nada, porque as reportagens ali que mostra de 2008, 2015, 2013 e esses anos todos, mostra que estava morrendo crianças e pessoas ali com o mesmo caso de desnutrição, mas ninguém foi denunciado, né? Então tem que investigar tudo e punir todos os que passaram por esses anos e não fizeram nada, certo? Então, pessoal, eu acho que tem que ver isso, porque não pode deixar que se politize isso, certo? Que ninguém venha se aproveitar dessa situação tão triste, sabe? Para se beneficiar disso, sabe? É muito triste isso. Bom, porque a gente tem que ver
que às vezes tem político que se aproveita de tragédia, tá? Tem políticos que mal intencionados que se aproveitam dessas tragédias, tá? Para se beneficiar. Isso a gente não pode deixar acontecer, porque isso é muito grave. Tem aqui, pessoal, o Plínio Valério sobre ainda isso, tá? Plínio Valério aqui, ó, é uma reportagem aqui que saiu aqui, ó. Deixa eu ver que site é esse, tá? Esse Plínio Valério é aqui, ó, AM1 Notícias. Eu pesquiso aí em vários sites e eu vou pesquisando e verificando. O Plínio Valério, ele cobra uma instalação de uma CPI das ONGs, certo? Aqui, ó, deixa eu ler para você, ó, para vocês. Ele acredita que só a investigação parlamentar pode abrir o que seria uma caixa preta das ONGs que atuam na Amazônia, né? Ó, o senador Plínio Valério, do PSDB, cobra para 2023 a instalação da CPI das ONGs. Ele acredita que só a investigação parlamentar pode abrir o que seria uma caixa preta de organização que atua na Amazônia. Além de investigar as ONGs, a CPI iria apurar a liberação e o uso de recursos públicos repassado para essas instituições. Plínio Valério, que apresentou o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito em 2019, diz que CPI está mais atual do que nunca, com a retomada das doações internacionais para o Fundo da Amazônia após o fim do governo Bolsonaro. Ó, no momento, abre aspas, no momento em que Noruega, Alemanha, França já falam em colaborar com o Fundo Amazônia, é importante que saibamos para onde vai esse dinheiro e qual o compromisso de quem recebe esse dinheiro, tá? A caixa preta na qual o senador Tucano se refere está relacionado à prestação de contas que, segundo ele, não acontece. Ou seja, são milhares de dinheiro, milhares de dinheiro que são dados para essas ONGs para cuidar justamente desse pessoal, dessas tribos, né, que estão aí mais retirados. E para onde que está indo esse dinheiro dessas ONGs todas aí que só abrem tantas ONGs e esse povo está morrendo assim? Aonde está sofrendo desse jeito com desnutrição, com essas doenças? Aonde que está esse dinheiro todo dessas ONGs? Para onde estão indo? Né? Esse dinheiro é justamente para isso, né? Agora, todo mundo, eu acredito que essa CPI vai trazer aí muita coisa à tona. Seria muito importante que se fizesse essa CPI, sim. Agora, essa gente toda aí que está aparecendo, né? Como a Marina Silva, o Lula, né? O Flávio Dino querendo abrir aí essa investigação. Eu só queria saber onde é que estava esse pessoal nesses anos todos, né? No governo Lula também morreu indígenas, né? Pelos mesmos fatores de agora. Desnutrição, malária, essas doenças ali. Mesma coisa. E por que não veio à tona? Por que não fizeram nada para resolver também, né? Então é isso, né, pessoal? A gente fica vendo aí, é uma tristeza, né? Mas a gente vê, infelizmente, o que a gente sempre viu, né? O PT, governo de esquerda, ele se aproveita de situações de desgraça para tentar se beneficiar de alguma forma, né? O Lula, é como eu falei, o Lula, o que ele precisar fazer e passar por cima de quem for para alcançar, tá, o apoio político e apoio da população, né, que o Bolsonaro tem, que o Bolsonaro conquistou, o Lula vai passar por cima de quem for preciso. Essa é a verdade. E vai usar o que ele precisar usar, certo? Então, a gente tem que ficar de olho nessas informações aí que estão vindo aí, né? E a gente tem que filtrar, né? E pesquisar,
muita pesquisa. Por quê? Porque, como eu falei, eu pesquisei e eu achei reportagem de 2007, de 2008, de 2011, de 2013, 2015, sobre tudo sobre isso aí, sobre várias mortes de indígenas. Então isso não aconteceu agora no governo Bolsonaro, não só aconteceu agora, isso vem acontecendo há muito tempo, né? Então por que estão usando isso agora? Então acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí, né? Isso aí não deve acontecer. A gente não deve deixar que isso aí aconteça, né? Que se tiver algo de errado, que venha a ser investigado e punido, mas que todos venham a ser punidos, né? E não só agora se aproveitar disso para se dar aí bem ou prejudicar aí outras pessoas, que a gente bem sabe do que está se tratando a política no Brasil hoje em dia, né? O Gustavo Gayer, ele até postou um vídeo, ele falou sobre isso, sabe? E eu queria mostrar aqui pra você um pouquinho. Esse vídeo ele tá um pouquinho longo, mas vai aí valer a pena, porque vai fazer você entender aí um pouquinho do que tá acontecendo. Eu vejo isso com bastante tristeza, sabe, pessoal? Porque eu não acho que isso deve ser usado assim pra fins políticos, sabe? A vida é muito importante, né? E eu não acho aí que isso deveria ser usado nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, ó, tá? Que o Gustavo Gayer, ele fala aqui, ó. Quero ver se eu mostro pra você aqui, ó. Pra ver se você consegue entender um pouquinho. E qualquer coisa, depois você entra ali no canal dele pra você dar uma olhadinha, tá? Poderia avançarem cada vez mais esse projeto. Então vamos lá. A notícia que está percorrendo toda a internet hoje e a imprensa é de que os Yanomamis estão subnutridos, estão passando por dificuldade, uma crise indígena como nunca visto antes na história. E é tudo culpa de quem? Claro, é culpa do Bolsonaro. Só poderia ser culpa do Bolsonaro, né? Vamos analisar então os fatos. A primeira coisa que você tem que ver é esse mapa. Esse aqui é o que a imprensa está divulgando por aí como sendo a reserva indígena dos Yanomamis. Aí, pessoal, presta atenção. Essa é a fronteira do Brasil que eu estou passando. E aqui está os Yanomamis, e aqui é onde estão os Yanomamis naquelas fotos que eles estão divulgando homens e crianças mostrando a costela de tanta magreza. São fotos horríveis. Nenhum ser humano jamais deveria estar numa situação como aquela. Verdade. Mas você encontra situações como aquela muito hoje no Brasil, principalmente em países que são governados pela esquerda. Se você for na Venezuela, se você for na Coreia do Norte, se você for na China, se você for em Cuba, você vai encontrar pessoas naquela mesma situação. Mas, de acordo com o mapa que a imprensa está divulgando, isso está acontecendo aqui dentro do Brasil. Só que aí nós vamos para os fatos. Esta aqui é a verdadeira imagem da reserva Yanomami. Então quero que você preste bastante atenção. Aqui, o que a imprensa divulga, dentro apenas do território brasileiro. Mas essa é a parte correspondente à reserva que está no território brasileiro. Porque a reserva inteira, ela tem 60% do território dela, onde? Na Venezuela. Só que isso a imprensa já está escondendo. Né? Se você for colocar aqui, ó... Por isso que é importante você ver aí, ó, procurar informações. O vermelho aí, os Yanomamis que estão no Brasil, e o laranja são os Yanomamis que estão na Venezuela. O problema, meus amigos, é que a Venezuela, os Yanomamis de lá estão passando muita necessidade, passando fome, e estão migrando a fronteira, passando para o lado do Brasil. Olha aí, pessoal. Então esses Yanomamis que você está vendo, subnutridos, naquela situação deplorável, são pessoas que estão fugindo da Venezuela, estão fugindo do comunismo, estão fugindo do amigo do Lula, que inclusive ele vai se encontrar agora. Estão querendo formular uma espécie de moeda nacional, moeda da América Latina. Então vamos lá. Olha essa matéria aqui de 2014. Olha aqui, pessoal. Desnutrição matou 419 crianças indígenas desde 2008. Quem é que estava no governo em 2008? Lula. Continuando, vamos lá. Desnutrição matou 92 crianças indígenas em 2010. 2010, quem estava no governo? Lula. E aqui, até 80% dos garimpeiros expulsos voltaram, eu denuncio Yanomamis. Em 2013, quem estava no governo em 2013? Dilma. Opa, peraí, tem mais coisa. Desnutrição matou 92 crianças indígenas em 2010. O Ministério da Saúde declara estado de emergência em terras indígenas. Agora que o Lula assumiu, aqui já é 2023, como você pode ver. Agora que o Lula assumiu, de repente, isso aí virou uma emergência. A pergunta é, por que agora? Eles estão então, pessoal, fabricando isso que a gente está querendo falar, entendeu? A gente quer que seja investigado e que tudo venha aí ser esclarecido.
Mas a gente não quer que isso seja usado para fins políticos, que é muito triste. Isso aí já vem de muito tempo, né? Isso aí tá bem claro que o Lula tá querendo usar isso para prejudicar o Bolsonaro. Mas ele não pode, ele tem que resolver essa situação e não usar a situação desse povo para fins políticos. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa sobre isso pra vocês. Esse vídeo ficou um pouco longo porque tinha muitas informações, muita coisa que tinha que ser falado aqui, tá? Tire aí as suas conclusões, deixe o seu comentário, me fala o que você acha disso. Não esquece de se inscrever no meu canal, dá essa força aí pra mim, pra você não vai custar nada e vai me ajudar muito. Ok, pessoal? Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.